bem-vindo no nosso programa Jesus, Você e Eu. Mais uma vez estamos aqui, unidos aqui, e eu tenho certeza que você estava ansioso para nos assistir, não estava não? Não estava não? Claro que estava, né, pastora Silvânia? É verdade, é verdade. Eu também estava ansiosa, né, para estar aqui de novo com vocês, né? Entrando aí dentro da tua casa através da TV Ondas Play. E estamos aqui com um convidado especial, né? Especial. Vambora, Alice? David! Maravilha! Do programa Onda Missionária. Hoje ele está aqui, ele não está no mar não, mas ele está numa onda missionária. Você não está vendo nem ele andando de surf, porque ele não sabe surfar. Eu não ia nem falar, né, para não estragar, mas já entreguei. Já entreguei ele, mas na palavra, ele surfa muito bem. E você vai ver daqui a pouco, né, David? Eita, minha gente, que saudade de vocês, né? Quanto tempo que a gente não se vê aqui no programa. Que maravilha. Que é uma honra participar aqui com vocês. Verdade. Você que está assistindo também aí em casa, você pode acompanhar, né, a TV Ondas Play, direto dos aplicativos. Exatamente, temos um aplicativo oficial que você pode baixar direto no celular, né, não? Verdade. Lá no Play Store. E vamos falar hoje de missão, né? Não, vamos falar de missão hoje. Vamos falar de missão. A missão de quem? De Jesus e também da tua missão, da minha missão, da missão do David, né? O David, para quem não sabe, ele aqui que é a voz misteriosa. Hoje eu tô aqui, mas hoje nós temos a voz misteriosa ali atrás das câmeras, né? É o Fabinho. Sou eu, Fabinho. Meu parceiro, meu amigo lá do Onda Missionária. Daqui a pouco vai aparecer aí uns violão tocando aí, não fui eu não, gente. Aqui o Fabinho é quase um MacGyver, né? Ele faz tudo um pouquinho. Ele tá com blusa bonita hoje. Você viu? Eu observei. Pedir por todo mundo e pregar e o evangelho. Aproveita e manda um abraço para nossos amigos aí. Toda criatura. Inclusive, se me permite aqui no programa de vocês, queria mandar um beijo, um super beijo pra galera do Convivarte, que é o povo que faz um evangelismo de rua, coisa mais linda. Lá tem teatro, tem dança, tem música, tem a galera que cospe fogo na praça. Eita! É muito legal. E aí tem um monte de mais legal ainda é o que tá escrito atrás. Eu quero ver. Não é um chamado, é uma ordem. É uma ordem. É forte. É forte, igreja. Não pegou, não? Vira de novo. Dá replay. É uma ordem. Vamos lá? Porque a missão, verdadeiramente, Deus nos ordenou, né? É isso aí. Ele nos ordenou. Em Isaías 61, né? Vamos lá? É o tema aí, missão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhe dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, né? Porque às vezes nós temos que te consolar, em vez de consolar, faz o quê? Tormenta mais a vida do próximo. Não pode. Tormentar o outro não pode. Não pode. Então Deus está falando aqui, né? Que o Espírito de Deus te ungiu para levar as boas novas, né? Os quebrantados de coração, os que estiverem cativo, Deus quer te usar, e essa noite Deus vai usar eles aqui nessa missão aqui, que eles estão aqui com uma grande responsabilidade, né, missionária Alice? Verdade. E olha só, para complementar aqui com o que a pastora Silvânia Lima acabou de nos falar aqui, falar para você que está nos assistindo aí, é que no livro de Isaías 6 está dizendo ali que eis-me aqui. Isaías falando assim, eis-me aqui. E você tem falado para o Senhor, eis-me aqui? Eis-me aqui?
Você tem falado isso para o Senhor ou você quer ficar trancada aí em 4 paredes? Só lá, ó, dando glórias ao Senhor dentro da igreja. É bom dar glórias ao Senhor? É bom. Mas o bom mesmo é você fazer missões. E às vezes você não entende, conforme a palavra do Senhor diz, o que eu faço agora você não entende, vai entender depois. Às vezes você pode até não entender, às vezes por algo que acontece com você, algo que está se passando com você, você não entende. Não é verdade? Conforme Paulo e Silas, eu creio que eles no momento assim não entenderam o que estava acontecendo deles, tá fazendo a vontade do Senhor e de repente ir preso. É Eles foram presos. Foram presos. Não é verdade? Foram presos. Tudo por causa de quê? Por causa de uma alma. Ali a alma do carcereiro. E você quer ficar em 4 paredes, você tem que sair e fazer missões. Porque, olha, por causa de uma alma, Deus vai mandar você passar por cada coisa que você não entende. Não é verdade? E uma coisa que talvez você não sabia. Você que está acostumado a ir no shopping, você chega assim, na porta assim, do shopping, e de repente, se alguém encostar ali, a porta faz assim, ó, se abre. E você entra, você passa. A primeira vez que houve porta automática foi ali na prisão. A primeira vez que você acha que é novidade no shopping, você chega no shopping e a porta abria assim, sem mais nem menos. A Bíblia é avançada, né? A Bíblia é revolucionária. A primeira vez, né, a porta se abriu. Olha, e não tinha nem fio. Essas portas ali abrem, mas tem uma ligação ali. Naquela época não tinha nem fio. A porta se abriu. Por quê? O poderoso estava na frente. Então não tenha medo não. Saia para fazer missão, faz a obra, que o poderoso vai na tua frente. Não é, David? É muito importante a gente pensar, né, entender que o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Ele é um Deus missionário. Então, às vezes a maior preocupação em fazer missões, ela às vezes nem é nossa. A preocupação do próprio Deus. Verdade. E ele, se ele quisesse, ele poderia fazer todas as coisas sem precisar da gente. É verdade. Mas Paulo fala uma coisa interessante, que ele fala que nós devemos apressar o dia da vinda do Senhor e diz que nós somos cooperadores de Deus. É verdade. Verdade. Não é? Nós temos esse chamado de Deus e quando Deus separa ali o povo de Israel e traz essa ordenança através de Jesus que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele ordena aos seus discípulos para que eles preguem e anunciem que chegou o reino de Deus. E é verdade, imagina o povo de Deus, onde ele estiver, né, que é no tempo e fora de tempo, né, dentro do ônibus, na rua, no trabalho, qualquer lugar, pregar para uma pessoa ali, fazendo o que Deus mandou, né, uma ordenança, continuar a missão dele, né? É uma missão que ela parte do próprio Deus e às vezes, eu gosto de falar muito que nós como igreja hoje, às vezes nós perdemos um pouco da essência do que é ser igreja. Né? Nós existimos como igreja hoje porque nós temos uma missão. Existe um motivo da gente existir. É verdade. Né? Deus nos deu um motivo de existência. Para que eu existo? Eu existo para anunciar o reino de Deus. Isso aí. Eu não existo para fazer as minhas vontades, ou para seguir os meus propósitos, ou para seguir os meus planos, porque Deus desenhou um plano para mim. Né? Quando eu não cumpro esse plano que ele desenhou para mim, o salmista vai dizer que antes dos meus ossos serem formados no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, então Deus já tinha um plano para isso. E o plano de Deus para nós, né, nessa geração, é anunciar o reino de Deus. Então quando Jesus ele vem, a gente não pode perder como igreja esse sentido de existência. É verdade. Porque às vezes a gente se reúne muitas vezes, como a gente estava conversando na semana passada, nós nos reunimos e perdemos a essência. Nós queremos manter o conforto, nós queremos manter a liturgia, nós queremos manter dentro das 4 paredes, mas a nossa essência de existir em Deus é fazer a missão acontecer. É ir lá na rua e buscar o perdido. Lembra da parábola que Jesus falou sobre as bodas? É verdade. O dono da festa, o pai do noivo, ele mandou chamar todos os que eram seus. E todos foram? Eles recusaram. Recusaram. E o dono da festa fala o seguinte, então agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão buscar agora os doentes, os cegos, os pobres.
E ainda assim faltou lugar na festa. E ele fala, então agora vocês vão obrigar essas pessoas a entrarem. Então essa é a missão, é o que queima no coração de Deus. Verdade. O poeta disse uma vez que ele viu, tem até uma música com isso, ele viu o coração de Deus, e o coração de Deus, ele é uma chaga, a ferida aberta. Olha. E quem será que vai aplacar então essa ferida no coração de Deus? Porque existe essa ferida desde que o pecado entrou no mundo. É verdade. Entende? Desde que o pecado entrou no mundo. Quem são os filhos de Deus, que ele vai chamar depois de sacerdócio real, né? Que vai ter agora com uma missão, gente, é muito privilégio, é um privilégio muito grande para nós. Podemos cooperar com Deus. Verdade. Porque Ele espera que a gente coopere com Ele, né? Ele poderia, Ele mesmo, resolver tudo. Igual a gente teve uma notícia na semana passada sobre os muçulmanos ali, que eles sonharam com Jesus. Mais de 200 muçulmanos sonharam com Jesus na mesma noite, na faixa de Gaza, no auge da guerra. Então, onde nós não podemos chegar muitas vezes, o próprio Jesus, ele está dando um jeito de se manifestar. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Porque a gente sabe que Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, como está em Mateus 24:14. E também, como se diz aqui, que fala ali dos discípulos, né? Que foram escolhidos, né? Que foram chamados ali, os 12, né? Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu poder tanto para expulsarem demônio como para curarem toda espécie de enfermidade, toda espécie de enfermidade. Todas. E estes são os nomes dos 12 apóstolos, né? Simão, também é chamado Pedro, e André, seu irmão, os irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o Zelote, Judas Iscariote, que traiu Jesus, né? Jesus enviou estes 12 homens com a seguinte ordem. Olha só, como ele mandou aqueles no passado, está mandando a gente também com uma seguinte ordem. A ordem do Senhor continua. Ide por todo mundo, pregar o evangélico, não é verdade? Como ele falou, eis que eu te dei poder para curar, né, todas as enfermidades. Né? Às vezes as pessoas falam, eu estou na igreja porque nunca acontece milagre, porque não acontece isso. Essa noite eu estava falando com a missionária, ela disse que a gente tem uma ordenança, né? Porque a igreja, o culto, né? Diz que a igreja, o culto é só Deus pode ser cultuado, só Deus pode ser adorado, não é isso? Isso. Né? Mas vocês já repararam que o culto hoje em dia não é para Deus? O que é o culto a Deus? Você ir lá na igreja e falar, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim, adorar Ele, cantar um hino para Ele de louvor, né? Magnificá-lo, Ele ali, né? Porque só Ele é digno de ser cultuado. Hoje, só que hoje em dia as pessoas não estão mais cultuando o Senhor dentro da igreja, né? O culto hoje em dia é culto para as mulheres, culto dos amigos, culto dos varões. Hoje em dia o homem que é cultuado dentro da igreja, né? Por isso que não tem mais sinais de prodígio, né? Porque a Bíblia diz que a casa do Senhor é casa de oração. Só que hoje em dia a casa de Deus virou festa, uma casa de festa, né? Às vezes tu faz um aniversário, vai para casa de festa lá fora, aí já faz aniversário de pastor, aniversário de irmã, né? Então não tem mais milagre, porque a casa do Senhor, só Ele pode ser cultuado. Eu posso trazer uma polêmicazinha dentro desse assunto? Vamos rapidinho. Então concluir aqui. Porque tem até a passagem bíblica aí, a missionária depois Leci vai deixar aí para vocês, né? Que eu até mandei para ela, fala ali, acho que nunca, não é isso? Que Deus, só Ele pode ser cultuado e adorado, né? Então as pessoas falam assim, na igreja tem um trabalho, né, da família, né, um trabalho de libertação, não é assim? Que a gente tem que dizer a palavra, mas o culto só é, para quem não sabe, né? Deus é que a gente está aprendendo com todos aqui na palavra, principalmente com Deus, né? O culto é só para Ele. É só para Ele, tudo por Ele, tudo para Ele. Então as pessoas não entendem.
Porque a Bíblia diz, se for possível, até os escolhidos vai ser enganado. Tu vê que as igrejas hoje em dia tem muito culto. Culto dos amigos, culto das irmãs, culto do não sei o quê, culto das crianças, culto. Por isso que é bom Só sair. Deus pode ser cultuado, né? Então, fala. Na verdade, é que eu estava falando de cultos para Deus, eu lembrei do que Isaías profetiza, né? E Deus está falando com Isaías acerca do povo de Israel. E o povo de Israel, eles jejuavam, eles se mostravam muito contritos e faziam os seus rituais, as suas festas, que tinham as festas que eles celebravam, os sábados, né? Que é o Shabat deles. E uma vez, certa vez, o Senhor disse através do profeta Isaías, olha, eles estavam jejuando e Deus não estava respondendo e eles estavam questionando a Deus porque que Deus não respondia o sacrifício deles. É mesmo? E aí Deus responde o seguinte, olha, como que vocês vão esperar de mim uma resposta, sendo que o culto que vocês fazem para mim, as suas festas de lua nova, os seus sábados que vocês celebram, tudo aquilo que vocês fazem sobe para mim como se fosse um nojo, porque Meu Deus. no final do dia vocês se odeiam entre si. No final do jejum de vocês se odeiam. Meu Deus. E aí o próprio Deus, ele dá um indício daquilo que ele recebe como culto e qual a forma que ele vai responder o seu povo, né? Quando nós visitamos o órfão e a viúva e contemplamos eles, quando nós fazemos pelo necessitado, quando nós vamos nas ruas pregar a justiça e a justiça com obras, né? Quando nós nos tornamos pessoas justas, esse é o verdadeiro jejum e o verdadeiro culto que Deus recebe. É verdade. Então hoje, trazendo para os nossos dias, né, as nossas igrejas elas têm muitos cultos, tem muitas festas, muitas celebrações, tem muita moveres de adoração, muitas coisas, mas será que Deus está recebendo essas coisas? Interessante tu falar. Será que Deus recebe? O culto, né? Porque desde o princípio, a missão de Deus dele receber e dizer e responder o seu povo é quando o povo ele sai da sua zona de conforto e vai para as ruas e vai fazer alguma coisa em prol daqueles que eles não conhecem, dos injustiçados. Para vocês, Famílias então, que anota aí, ó, Lucas 4:8, tá? Bota aí Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E aí fica aqui a pergunta, qual é o culto que Deus recebe? Né? Quando você está na igreja, né, cumprimenta o teu irmão, né? Trata ele bem ali, né? Vamos cultuar, né, o Senhor, né? Porque muitos vão na igreja ali não está cultuando, né? O Fabiano acho que ia falar alguma coisa. Fala, só uma situação que você vai perceber Jesus Cristo repetindo algumas vezes e Jesus falou através de um profeta uma vez. Ou Deus falou através do profeta que ele queria misericórdia, não sacrifício. Então, tipo, a misericórdia é o culto que Deus quer a partir do momento que Ele traz dentro das leis, e Jesus fala que esses são os mandamentos. Né? Quais são os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. O próximo, como foi Paulo e Silas? Não, foi na hora nona. Foi, vamos lá responder, ninguém sabe. Da hora nona, hein? Não lembro. Pedro e João, né? Eles foram para o templo, cultuavam a Deus, buscando ali poder, né? Ali porque o quê? Eles queriam o quê? Ajudar o próximo. Eu vou... Né? A missão deles era o quê? Ir para o templo, a missão deles era o quê? E buscar Deus ali, cultuando Deus naquela missão. E eles ali eram cheios do poder de Deus. E ali, quando chegaram na porta do templo, falou para aquele coxa ali, toma tua cama. Não tem dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Toma tua cama. E para complementar essa fala, você vai ver lá no Sermão da Montanha, Jesus falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? Não é contemplar aqueles que são necessitados? Exatamente. E aí o que acontece com a gente quando a gente pratica isso? As demais coisas serão acrescentadas. Por isso que então, aí depois disso ele vem com a questão da ansiedade. Por que você está ansioso? Se você está praticando o reino de Deus e a sua justiça, você está praticando o reino e fazendo a justiça acontecer, por que você vai andar ansioso? Porque Deus ele vai contemplar. Tem um porquê, missionária Alice. Por isso que Deus falou que ia não preocupar
com o dia da manhã, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E tem uma coisa, um detalhe nisso daí, desculpa, só porque eu não vou esquecer. Tem uma coisa no final desse texto que ele fala, olha, não façam dessa forma, porque dessa forma os pagãos já fazem, né? Então ele chama a atenção pra gente depender dele 100%. Temos que ser dependentes de Deus. Pra não ser confundido com os pagãos. E eu meditando, né, no que a gente ia comentar aqui hoje, veio assim na minha mente, né, que eu fico ligadinha com o Senhor, a passagem do rico, daquele jovem rico, quando ele falou assim para o Senhor: Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus? E o Senhor falou algumas coisitas para ele, né? Algumas coisitas para ele. E ele olhou para o Senhor e falou assim: tudo isso eu já faço, desde a minha mocidade, né? Tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Aí o Senhor falou assim: ó, então vende tudo o que tens, reparte com os pobres e siga-me. Por quê? Para fazer a missão ali junto com Jesus, a missão que Jesus veio. Porque Jesus, na sua palavra, diz assim, ó: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então essa é a missão. Hoje está falando de missão. O tema hoje é missão. Então ele falou assim, ó: eu vim para salvar. Mas tem a palavra que há de vos julgar naquele dia. Então nós vamos ser julgados pela palavra. Então, se você foi chamado para fazer missão e você não faz missão, acho bom você começar a fazer. Começar a fazer, refletir aí, entendeu? Dá um jeitinho, vai pensando. Eu tô paradinha aqui, entendeu? Então pare e pense, porque Jesus falou para aquele jovem, né? Reparte tudo que tem, vende, reparte e segue-me. Era para ele poder fazer junto com Jesus ali o que Jesus veio fazer. E diz a palavra do Senhor que ele se entristeceu. Ficou triste. Você vai ficar triste que Jesus mandar você desfazer de tudo que você tem? Você ficou triste, David, quando você sentiu no coração assim de deixar o teu trabalho e viver assim fazendo a obra? Você ficou triste? Assim, não é fácil. Não é fácil. É difícil, né? Quando a gente toma decisões por Jesus. É difícil, mas você fez, né? Sim, é igual o programa da Helenita tava falando sobre ousadia e coragem, né? Chegou uma hora que ela perguntou pra mim: David, você é uma pessoa corajosa? Eu falei: olha, já fui muito mais corajoso do que hoje. Porque hoje a gente tem um pouco mais de maturidade, né? Já aprende um pouco mais com a vida. Então, né, talvez eu não faria outras coisas. Mas, por exemplo... Tem mais zelo, mais cuidado. Mais zelo, isso. Mas, por exemplo, quando eu me encontrei com Jesus mesmo, que foi ali em 2021, no finalzinho de 2020 para 2021, que eu deixei muitas coisas para trás por causa de Jesus, né? E tudo que a gente vai deixar para trás, a gente tem toda uma história por trás, a gente carrega um sentimento, carrega emoções, às vezes dívidas de gratidão com pessoas que nos ajudaram, que nos apoiaram. Então, não é fácil, né? Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Você está ouvindo? O que a gente precisa é decidir no coração, né? É verdade. Igual o Daniel decidiu no coração, os amigos de Daniel decidiram não se contaminar com manjares do rei. É verdade. Pode falar. Jesus, ele vai fazer um convite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. É o mesmo rolê que ele falou lá com o rapaz, o jovem rico. O jovem rico. E Pedro, ele vai falar: e nós, mestre, que deixamos isso, deixamos aquilo outro, tem uma recompensa que é eterna. Né? Então, assim... Que é a melhor, né? É a melhor de todas. Então, eu acredito que as pessoas, elas, a partir do momento que elas entendem que existe uma recompensa eterna, elas vivem por essa eternidade, elas vão se adequando e tomando cada vez mais coragem para fazer o que Pedro fez e todos os discípulos. Né? É interessante, David, que você estava falando aí, nós estávamos comentando aqui que ele deixou tudo para poder fazer a vontade do Senhor, fazer a missão a qual o Senhor Jesus chamou, ele e o Fabinho. E interessante que Jesus chamou aqueles homens ali que eram pescadores. E o Senhor falou para eles assim, ó: segue-me, que agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. Quer dizer, eles tinham o trabalho deles. Uma profissão, né? Tinha o trabalho deles ali. Então eles deixaram tudo, deixou barco. É verdade. Deixou rede,
deixou aquela... É chumbo, né, que tem, que bota na rede, né? Aquele chumbo, aquelas coisas ali. Tudo que tinha, eles deixaram e seguiram Jesus. Você acha que eles não vão ter uma recompensa? Claro que tem, porque na palavra do Senhor diz que a obra no Senhor não é em vão. Não é em vão. E às vezes você... Tudo bem que a gente tem que trabalhar, porque a palavra do Senhor mesmo diz, né? Que o homem sustentaria com só do teu rosto. Mas quem tem o chamado para fazer missão, se Jesus fala assim, ó, deixa tudo e segue-me. Se você ouvir que foi Deus, eu tenho certeza que você vai ter uma recompensa. Eu me lembro, missionária, que quando eu e Fabinho a gente começou a Creators, né, que é o nosso projeto, a nossa agência missionária de comunicação. Nós trabalhávamos com comunicação e marketing para outras empresas. Ó, preste atenção. Fabinho vem da política, eu também trabalhei com política, trabalhei na prefeitura aqui da cidade, trabalhei em outras áreas também, trabalhei numa faculdade. O Fabinho tinha uma empresa junto com algumas lojas virtuais junto com a Polishop, então ele trabalhava com coach, então tinha toda uma estrutura financeira, né? Nós tínhamos toda uma estrutura financeira e empresarial que a gente já tinha construído de longo tempo. Mas quando nós entendemos o chamado do Senhor, nós deixamos tudo isso para trás. Então... Nós deixamos tudo isso para trás, né? Então, uma coisa que para nós era uma instabilidade financeira, até mesmo familiar e tudo mais, nós não temos mais isso. Por quê? Porque agora nós estamos aprendendo a depender do Senhor, né, e viver pela fé, porque nós ouvimos a voz de Deus. Dele, né? Nós ouvimos a voz de Deus. Então, nós trabalhávamos com marketing para outras empresas. Hoje a gente trabalha com comunicação para o reino de Deus. É a mesma coisa, mas agora com um olhar voltado para o reino de Deus e nas vidas, né, nos povos não alcançados. Então, uma coisa muito interessante, que eu vou contar uma historinha para vocês, que mexeu muito comigo há um tempo atrás. Uma jornalista, ela foi visitar um outro país porque ela tinha uma matéria para fazer e o país estava encerrando uma guerra, né? Estava no auge da guerra, está acontecendo lá em Israel e no Hamas, né, no caso. E essa jornalista, ela fez a entrevista com uma menina e essa menina falou assim para ela, olha, e os meus pais, eles mataram, a menina toda machucada, bem judiada mesmo. Meus pais, eles mataram o meu irmão, eles tiraram de mim, eu não sei onde está o meu irmão, nem sei se eu vou voltar a ver, né, que era um caso de sequestro ali. Barbaridade, igual a gente viu aí na TV nesses últimos dias. E eu perdi as contas, a menina falando para a jornalista, de quantas vezes eu fui violentada sexualmente. E a maioria das vezes que eu fui violentada sexualmente, fui violentada por bambus. Meu Deus. Entende? E aí aquela jornalista fez a matéria, voltou para casa, só que a imagem daquela menina não saía da cabeça dela. Não saía. Tudo que ela, para qualquer lugar que ela ia, que ela fosse fazer qualquer coisa, ela lembrava da menina, daquelas palavras, daquilo que ela ouviu, que ela viu, presenciou. E aí ela foi perguntar para Jesus por que ela não conseguia esquecer aquela menina. E Jesus respondeu para ela, olha, esse é o rosto que eu tenho para você. Você existe por causa desse rosto. Porque você vai olhar para ele e vai lembrar todos os dias que você precisa orar por essas pessoas. Você vai olhar todos os dias, você vai lembrar que existem pessoas lá do outro lado do mundo, ou até mesmo perto de nós, que precisam de um clamor, que precisa de uma intercessão, de que precisa de um recurso, de que precisa de um cuidado especial. Por exemplo, como que a visão de Deus vai ser construída na cabeça dessa garota que passou por isso tudo? Né? Como que fica o caráter de Deus no meio disso tudo, né? Na pessoa refletindo. Então, Deus, apesar dele não precisar da gente para nada, absolutamente nada, porque ele é poderoso para fazer todas as coisas, ainda assim ele conta, nós temos uma missão nessa vida, e a nossa missão, ela está além de nós. Ela está além da nossa vida, está além do nosso costume, está além daquilo que nós queremos ou idealizamos para a nossa vida, da nossa família. Existe uma missão que ela vem, a ferida que a gente estava falando do coração de Deus, né? E a gente consegue identificar a ferida do coração de Deus quando nós temos relacionamento com Ele. É verdade. Então, antes da gente sair fazendo missões, a gente precisa construir um ambiente de relacionamento. É verdade. Porque Jesus falou que naquele último dia, quando nós estivermos diante dele,
muitos vão dizer, mestre, eu não preguei no seu nome, eu não evangelizei no seu nome, eu não expulsei demônios, eu não curei. A pessoa estava fazendo a obra de Deus, mas ela não tinha relacionamento, porque o mestre vai dizer, apartai-vos de mim, afaste de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque eu não estou fazendo a vontade do Pai. Entende? Você não identificou meu coração. Então Jesus está lá com o coração sangrando até hoje. A gente sabe que ele tem a marca nas mãos, nos pés, a marca no corpo, as marcas que ele teve que sofrer por causa de mim e de você. Mas essas marcas, elas também identificam o sofrimento da humanidade. E nós, como igreja, nós estamos aqui hoje plantando o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é justiça, é amor. Ele não vem com aparência exterior, como Jesus falou. Ele é oculto, ele está dentro de nós. E ele se revela a partir da nossa vida. E nós, né, como evangelho, como tu falou, né, nós não pode ser egoísta, né? Tem muitos que quer Deus só para ele, só busca para ele, né? Como interessante que me chamou a atenção, que aquela memória, né, aquela imagem vinha no rosto dela, né, para ela lembrar que ela tinha que interceder pelas vidas. Então era a missão dela interceder. É uma missão. Qual será que são os rostos que Jesus tem para mim e para você? Verdade. Cada um de nós tem uma missão, tem um rosto, e juntos, fazendo essa missão acontecer, nós estamos contribuindo para aplacar o sofrimento do coração de Deus. Vocês já leram Jeremias? Com certeza. Jeremias. Perceba, e no livro ali de Jeremias, o lamento de Deus, se lamentando com Jeremias por o quanto ele sofria por causa do povo dele que rejeitou ele. E até hoje, né? Como tu falou, né? Então, nosso Deus, ele é um Deus sensível. Apesar dele ser grandioso e poderoso, ele também é sensível, ele também depende de que nós façamos alguma coisa, que nós acordemos e queremos estar num relacionamento com ele, para que a gente consiga perceber o que está no coração dele e perceber o que ele está fazendo hoje. Não o que ele fez lá no passado. O que ele fez no passado, ótimo, serve pra gente como uma base, pra gente saber que o que ele vai fazer no futuro é verdadeiro. Mas hoje ele está fazendo algumas coisas, hoje ele tem missões pra nós, que às vezes a gente não sabe porque não tem relacionamento. Hoje estão de missão, né, que tem que despertar Deus. Hoje quer despertar você, né, para tu fazer a tua missão. Né? Tu tem que acordar e ver qual a missão que Deus quer que você faça. Né? Como já foi dito aqui, com o coração verdadeiramente, né, ele chora, né, e o Espírito Santo intercede por nós. Então coloca aí no comentário que eu tenho certeza que a palavra de hoje, essa mensagem de missão, vai tocar no teu coração. Às vezes é um nome na tua mente, né, alguém para tu orar, e você fala, não vou orar não. Ora, porque é a tua missão orar pelaquela pessoa, interceder. Interessante que tem gente que pensa que fazer missão, ele tem que ir para os Estados Unidos, ele tem que ir para a África, ele tem que ir para a China, lugar que não se pode nem falar de Jesus, né, missionário? É verdade. Tem pessoas do teu lado que estão precisando. E tem pessoas, às vezes, do seu lado. Eu e a pastora Silvânia, às vezes a gente sai, né, e a gente vem para cá gravar, ou então vai para a igreja. Quando a gente volta, aí, né, encontra com os meninos, né, a gente não pode citar aqui assim o lugar, mas a gente encontra com os meninos assim e fala assim, olha, Jesus te ama, posso orar por você, não é? Eles recebem oração. Ora por mim que eu estou precisando. E ali a gente ora e vai para casa. Aí eu falei para a pastora Silvânia assim, eu com pressa, ele estava com pressa, ele não podia demorar no lugar que ele estava. Eu falei, eu não perguntei o nome, tem uns que falam o nome, ora por mim, pede. Aí eu falei assim, não perguntei nem o nome dele. Ela falou assim, ó, mas você gravou a face dele, não foi? Você falou, então fala da menina aqui, né? Isso. Aí você gravou a face dele, então apresenta para Deus, Senhor, aquele jovem que encontrei ali, né? Toma ele nas tuas mãos e ora. Aí eu falei assim, eu fui para casa, eu fiquei com uma pena daquele jovem, ele assim, sabe, apavorado, com medo, né? Aí eu falei para ele assim, posso orar por você? E ele não sabia se ficava, se ia, e ele, pode. Aí eu falei assim, fica de olhos abertos, fica aí na atividade. Aí eu falei para ele, fica na atividade, fica de olhos abertos, mas eu vou orar por você, não precisa fechar os seus olhos não. E eu com os olhos abertos também, orei por ele, e eu falei, segue que eu vou continuar orando. E aí depois eu falei, volta. E ele voltou, olha a missão. Aí ele voltou, eu falei assim, olha, quando você passar por algum aperto, você clama o nome dele, só fala assim, ó, Jesus.
Me cobre com teu sangue, E você vai amanhã ter o a gente vai livramento. ver aquele Então já menino plantou ali, né? Já fizemos uma missão ali. Tem uma semente plantada. Não é tão difícil. Às vezes você acha difícil. Você sente medo, sabe? De falar para alguém. Vergonha, sabe? né? Vergonha. Tem vergonha, A palavra do Senhor não. diz, né? Que os tímidos não herdarão o reino dos céus, sabe? E a timidez nesse contexto é justamente isso. Eu não tive coragem de sair para pregar o evangelho. De sair pra Gente, pregar, Nós temos falar, muita né? gente tímida na igreja e não é timidez, eu tô com vergonha. Não, é timidez de eu não fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. Parece um impedimento, né? Hoje É isso. E isso ele é muito. O ID ele é coletivo. E a palavra fala, né? Ide por Ide. todo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele é um mandamento. Que nós pegamos uma Uber, né? Tinha uma jovem dentro, eu perguntei para ela, qual o teu nome? Ela falou o nome dela ali. Falei, Jesus te ama, ela, eu sei. Lembra daquela jovem, né? Nós ali naquela missão ali, e ela ali, Deus fez a obra. Quando Deus falou aqui na palavra, que Deus falou, eis que eu te dei poder. Poder. Não foi? E quando tocamos naquela jovem ali, ela se manifestou dentro do carro e Deus deu o livramento a ela, que ela ia sofrer acidente. Essa é a nossa missão, é esse poder que Deus dá. Poder para expulsar demônio, para curar. Então busca Deus e vê. Pergunta para Deus, qual a tua missão? Fala, Deus, qual é a minha missão? E Deus vai começar a falar contigo e vai desenvolver o E às vezes a missão da pessoa, o missionário David, não é nem de ir, porque Deus sabe a causa de cada um. Mas às vezes você pode fazer missão, você ajudando um missionário que não tem condição. Ele abandonou tudo, abandonou o teu emprego, sabe? É verdade. Mas ele precisa se alimentar. Ele precisa pagar uma conta de luz. Então você pode falar assim, eu vou ajudar o missionário. Você está fazendo missão. É uma missão. Ele vai, mas você está indo, mas através de ajuda. Porque na palavra do Senhor, irmã, mas você já vem me pedir dinheiro. Não estou te pedindo dinheiro, eu estou falando o que está escrito na Bíblia, tá? Tu pode ajudar. Eu estou falando, eu só estou citando isso, eu não sei. Eu não vou dizer assim, eu não sei porque eu estou falando isso. Eu sei. Eu sei porque eu estou falando, eu estou falando porque o Senhor colocou no meu coração para falar. Você às vezes não tem condição de ir, mas você pode financiar aquele que tem condição de ir, aquele que abriu o coração, né, para ir, conforme o David e o Fabinho, sabe? Porque na palavra do Senhor diz que tinha umas mulheres que elas faziam missão, Jesus ia, mas elas financiavam, elas ajudavam. Tinha Joana, mulher de Cusa, e outras mulheres. E outras mulheres, ela ajudava no ministério de Jesus. Então você pode saber onde tem um missionário que às vezes a igreja mandou ele para fora para fazer missão e é verdade. Deu tchauzinho para ele, deixou ele lá abandonado. Acontece. E ele está passando necessidade. Ele precisa tomar um suco com esse calor, uma água geladinha, às vezes não tem uma água potável, tá? E você ajuda. Você está fazendo missão. É verdade. Você está fazendo missão. Você que às vezes não pode... Eu não posso ajudar, eu não trabalho, não tenho nenhuma renda. Você pode dobrar o seu joelho e orar. Orar. Senhor, eu não posso ajudar, não posso ir, mas eu estou orando, o Senhor toca naquele que tem condição de ajudar, para ajudar. Porque os missionários, eles se vestem. Eles se vestem. Às vezes eles passam mal também, aí precisa comprar um analgésico, um remédio. Você enviando recurso, você está ajudando. É verdade. Eu tenho uma filha que ela já foi em presídio, assim, sabe? Ela fez a carteirinha para poder ir lá fazer aqueles trabalhos, né? Que não é qualquer pessoa que pode entrar. Mas ela também tem um envelopezinho que ela ajuda na igreja dela, dinheiro para poder ajudar os missionários que estão lá fora, tá bom? Então você pode fazer missão também desse jeito, né? Sim. Tem 3 formas que a gente pode contribuir para missões, né? A primeira delas, e talvez a mais necessária, é orando. Como a senhora falou, nós precisamos interceder. Verdade. A segunda é enviando recursos para sustentar os missionários que estão em missão. E, gente, fazer missão não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você pensa que o missionário não trabalha, pelo contrário, o missionário faz tanta coisa e ele está alinhado com o coração de Deus, então é necessário que sejam recursos, sejam mobilizados para isso. Estou falando de recursos. E o envio, né? Vou te falar aqui porque
Recurso por quê? Porque eles têm que fazer o ID, são pessoas que se consagram, como a missionária, todos se consagram, né? Mas se vocês que estão aí ouvindo, os ouvintes, né, tiver que ser mantenedores do programa TV Ondas Play, Onda Missionária, né? Onda Missionária. Quero que vocês que sejam mantenedores desse programa Ondas, ó, a mãozinha vai lembrar da Ondas Missionárias. Como a pessoa pode fazer para ajudar? Então, vamos começar então do começo, peraí. Nós temos a forma oracional, que é a nossa forma principal de poder engajar em missões. Eu não sei se você sabe, mas nós temos no mundo hoje catalogadas cerca de 8.000 línguas. Sim. E só 10% dessas 8.000 línguas tem toda a Bíblia traduzida. E é muito pouco. Tá vendo? 10% perto de... Muito pouco. Né? A maioria dessas línguas são povos de oralidade. Eles não têm alfabeto, como eu e você que lê e escreve. Isso. Então eles não têm esse acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Por mais que eles recebam um livro, eles não vão ler o conteúdo desse livro. Então nós estamos junto com a Jocum hoje, trabalhando a tradução oral da Bíblia. Né? É uma missão não a mais importante de todas, mas também muito importante para esse tempo que a gente está vivendo, porque é você traduzir a Bíblia de forma falada na língua materna de um desses povos de oralidade. Entende? Sim. Então nós estamos levantando 7.000 intercessores. Você que está nos assistindo pode ser um intercessor do projeto 7x8. 7.000 intercessores para mais de 8.000 línguas. É cada intercessor adotando pelo menos uma dessas línguas que não são alcançadas e assumindo o compromisso de orar por ela todos os dias até que a Bíblia seja traduzida de forma oral para esse povo que você adotou. Então, tem muitas línguas no site do prayomt.com. Nós temos aí um tutorial comercial que sempre passa aqui no programa das pastoras, que você pode saber como se envolver. E se você também quiser agora se envolver com o programa Onda Missionária, nós somos uma agência de comunicação, uma agência missionária. Nossa missão é comunicar às igrejas como as necessidades do campo missionário. Por exemplo, eu acredito que você não deve ter ouvido falar dessas 8.000 línguas. Então a maioria das igrejas no Brasil hoje não sabem de muitas coisas. Então, nós temos essa missão de comunicar aquilo que nós temos entendido de Deus para enviar pessoas, comunicar através das mídias digitais, fazer com que a igreja chegue nesse entendimento. Então, os nossos missionários estão espalhados aí em todo o Brasil. Nós temos missionários na Argentina, a Nani, nós temos fora do Brasil também. Isso. Pessoas comprometidas em anunciar e comunicar o reino de Deus. É verdade, vocês que podem ajudar as pessoas, né? Da Onda Missionária, né? Que forma que eles podem ajudar? Fazendo Pix também, ajudando de uma forma diferente, porque é despesa, né? Para levar a palavra do Senhor é despesa e Deus, ele vai, mesmo que tu não ajuda, vai orar e Deus vai levantar outras pessoas para poder o evangelho que você programado. Mas se você puder ajudar, você ajuda, porque você vai estar fazendo missão. Quero chamar você vai estar fazendo missão. Hoje tem louvor, gente. Hoje tem louvor, hein? Mas já acabou de completar aqui? Não, então, como que você pode fazer? Entra lá no nosso Instagram. Nosso Instagram é @creators, de creators, .filhos do Criador. Você vai procurar lá, nós temos a nossa agência missionária ali no Instagram, e no direct você pode chamar, que a gente vai te responder e te dar as orientações de como você pode. E ele vai colocar também aqui na Jesus, eu e você aqui no programa, tá? Isso, vai no ar, vocês vão ver, tá bom? E aí, como você pode contribuir para missões, como você pode nos ajudar nessa missão. Vai ser uma honra poder contar aí com as suas orações. E mandar uns nomes também pra gente estar orando também por eles, né? Coloca lá nos comentários. Nós temos parceria aqui no programa Jesus, Você e Eu. Então tá bom? Tem o telefone ali também, anotado ali, ó. Como que nós vamos subir um monte. Verdade. E eu quero chamar uma pessoa aqui especial, o Fabinho. Vem, Fabinho. Fabinho aqui também da... Vou ficar atrás de vocês. Fabinho da Viola. Nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar, né? Cheguei aqui. Vamos lá. Vamos ficar aqui atrás da missionária. Aqui é missionária. Sem ensaiar, mas vai, eu creio que vai dar certo. Vai ficar como ouvirão, se não há quem pregue. Presta atenção.
Jesus, você e eu, nessa missão aí. Glória a Deus. Onda missionária. Ondas missionárias que hoje conosco. A Onda Missionária, toda sexta-feira às 19 horas contamos com vocês. Direto dos estúdios diretão da aqui, TV. ó. Ondas Play. Contamos com vocês, vem pra cá. Jesus, você e eu, quinta-feira às 20 horas. É isso aí, ó. Tá Top. bom? Olha só. Ih, rapaz, tem até caneca, ó, que maravilha. Jesus, você e eu. Esse é o nosso programa. Aqui, ó. Ó, Gostou da canequinha? tomar aquele café. Sabia que você pode ganhar uma caneca dessa? Sabia? Para você tomar seu cafezinho com leite, seu Nescauzinho, café Junto com puro. Jesus, você e Hã? eu. Jesus, você e eu. Mas não vai ser assim de graça não, tá? Vai ter que responder. Vai ter que responder. Não é dinheiro não, porque nem tudo é dinheiro. Vai ter Não, que é isso aí, responder. tá. Não vai ser de graça. Então vou deixar uma pergunta no ar. Desafio. Escreve. Desafio. Você vai colocar aqui assim, ó, nos comentários, tá? Vai ser sorteio de uma caneca, tá, irmãos? Então aquele que responder primeiro Acho que eu vou ganhar. vai ganhar a caneca no nosso próximo Rapaz. programa. No Vou te programa cobrar depois. Jesus, Vai. você e eu. Vai ganhar uma canequinha dessa. Vai colocar no Tá bonito, comentário. não tá? Olha a Tá valendo, tá pergunta. valendo. Olha a pergunta. Qual a mulher, você vai ter que falar o nome dessa mulher. Desafio. Qual a mulher que está escrito na Bíblia? Isso é para você poder ter um trabalhozinho e procurá-la também, né? Que senão você não vai ler a Bíblia, né? Qual a mulher, o nome dela está escrito na Bíblia, que teve asa, mas ela não voou? Ela teve asa, essa mulher. Ela teve asa. Tem alguma coisa a ver com Apocalipse 12? Não está em Apocalipse. Ah, então não, Já adiantei, não Já está perdi. em Apocalipse. Perdi. Essa mulher teve asa, mas ela não voou. Tá bom? Tá escrito na Bíblia. Quero o nome dessa mulher semana que vem. Se você responder aqui nos comentários, você vai ganhar uma caneca igualzinha a essa, na embalagem É bonitinha. verdade. Tá bom? Ó, terminamos aqui. Até semana que vem, tá bom? Ó, quinta-feira, às 8 horas da noite. Vem pra cá. Vem pra cá, junto com Jesus. Você e eu. Tchauzinho. Tchau. Obrigado por estar aqui conosco. Não esquece, é missão, hein? Missão, hein? Não deixa de Missão, fazer, hein? Olho na missão, hein? É isso aí, vem pra cá. Beijo. Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética, vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar
e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua.